Pecadores é um filme que trouxe uma história inteligente com uma crítica forte num gênero de terror e fantasia. Não à toa recebeu 16 indicações nesse Oscar, batendo o recorde aí que antes pertencia a 3 filmes empatados com 14 indicações. A Malvada, um filme de 1950, Titanic e La La Land. Na história a gente tem 2 irmãos gêmeos interpretados pelo Michael B. Jordan que voltam para sua cidade natal para tentar recomeçar a vida e abrir um clube de blues, um bar aí com música que eles queriam criar para que pessoas negras pudessem se sentir seguras ali para se divertir. Só que eles encontram um mal à espreita, algo sobrenatural e também algo ainda pior, que são os racistas, porque a história se passa ali na década de 30, no auge da segregação racial e também do Ku Klux Klan, enfim, as pessoas negras sofriam ainda sequelas da escravidão. Pecadores eu acho que foi o primeiro filme que eu vi da lista do Oscar, porque eu vi antes mesmo de ser anunciado os indicados, porque já estava todo mundo comentando, já sabia que ele estaria presente aí nas premiações e é merecidamente, tá? É um filme bonito, com um ritmo que eu achei muito gostoso de assistir. Eu vou falar mais pro final do vídeo por que eu gostei tanto e por que algumas pessoas podem não gostar. Atuações, é claro, impecáveis e um roteiro tão inteligente que dá vontade de você rever o filme pra perceber as nuances do que você não percebeu da primeira vez que você assistiu. O filme usa o sobrenatural como metáfora. Ele coloca o terror não só com a atmosfera, o monstro, né, o vampiro ali, mas principalmente com a mensagem que ele quer passar sobre o racismo estrutural, a violência histórica e também essa tentativa constante de silenciar e explorar a cultura negra. E eu achei muito interessante eles terem escolhido justamente os vampiros por causa dessa analogia que a gente pode fazer de não apenas sugar o sangue para matar, mas sugar a identidade, sugar a arte, a liberdade, a vida dessas pessoas de uma forma muito mais ampla, né? E é interessante a gente associar isso como a forma como a cultura negra foi explorada e consumida, apropriada para depois ser descartada quando não servia mais. Então, quando gera lucro, quando traz benefícios, ela serve, mas quando não tem nada além disso, tipo, identidade, representatividade, não importa. É a mesma coisa aí do Pink Money, sabe? Que usa quando tem algum benefício e quando não serve, quando pode ser descartada, não importa, não precisa. Isso me lembrou de uma história que eu vi esses dias que eu não sabia sobre o Michael Jackson e a MTV, que ele, na década de 80, já fazia o sucesso, né? Michael Jackson é o maior artista da história mundial. E a MTV se recusava a passar os clipes dele na programação porque passava majoritariamente de artistas brancos apenas. Por puro racismo, eles se negavam a passar o clipe do Michael Jackson de Billie Jean, Beat It. E aí eles começaram a perder muito dinheiro, é lógico. E aí depois eles passaram a exibir os clipes do Michael Jackson, que acabou dando muito dinheiro, salvou a MTV. Michael Jackson salvou a MTV da falência. Vocês sabiam dessa? E enfim, Michael Jackson acabou abrindo espaço para muitos artistas negros que vieram depois dele. E o filme aborda isso de uma maneira muito prática, eu consegui relacionar porque tudo tá conectado, toda a história, né? Tem essa coisa dos fantasmas do passado e do futuro, da história da cultura negra sendo explorada quando é benéfico, quando não é, não serve. Então, eu acho que traz muitas reflexões para além do que o filme mostra também, né? O filme também traz a arte como resistência, porque eles decidiram abrir um clube de blues ali, para as pessoas negras poderem dançar, cantar, se divertir. Então era algo que a sociedade tentava calar sempre essas vozes e eles com a música, com a expressão corporal e tudo mais, eles se expressavam naquele local que era seguro para eles. Então acho que essa parte mais musical do filme é para mostrar a arte como resistência, e acho que até a gente pode fazer um paralelo com o próprio filme, que usa a arte para fazer uma crítica social. Acho isso muito legal, é uma das coisas que eu mais prezo quando eu assisto coisas, quando eu consumo arte, né? É isso que eu mais gosto, eu vivo falando isso aqui no canal. Outra coisa que me chamou a atenção foi como o filme usa da fantasia e do terror para trazer uma história bem profunda sem que perca o entretenimento. Porque por muito tempo esses gêneros foram menosprezados, principalmente o terror, vistos como filmes
menores, filmes que não eram dignos de serem premiados, de estarem em premiações. E aí foi mudando ao longo do tempo. A gente teve filmes como Corra, os filmes do Jordan Peele no geral, né, que são filmes mais densos, com críticas sociais. Então os filmes de terror foram se tornando, alguns, né, como ferramentas políticas, sociais, e eu acho que isso é muito impactante. Pecadores traz essa essência, e eu acho que ter esse filme como recordista de indicações ao Oscar, eu acho isso maravilhoso. Esse é um filme que entrega tanta parte mais filosófica da coisa, de você ficar refletindo da crítica e ficar conversando e vendo várias coisas durante dias, como também entrega a parte do entretenimento, né? A parte musical é muito bonita e, enfim, a parte mais artística da coisa, do gênero de fantasia e terror também entrega, então é um equilíbrio perfeito. E um ponto técnico que merece destaque também, eu não sou nenhuma especialista, mas eu tô estudando um pouquinho de fotografia, então essas coisas acabam me chamando um pouco de atenção, que são a iluminação e as cores, porque eles usaram isso para intensificar os sentimentos das cenas. Na cena dentro do bar, por exemplo, eles usavam cores mais quentes, mais vivas, para demonstrar a alegria e a sensação de conforto ali dentro, enquanto que lá fora, na noite fria e escura com os vampiros, eram tons mais azulados, mais sombrios, mais, né? Então tinha esses aspectos de iluminação, de cor, que intensificava o sentimento na gente meio que inconscientemente. Eu achei isso maravilhoso. E por falar nesse bar, foi a partir dali que veio numa crescente de tensão no filme, que você só fica em desespero, querendo saber o que vai acontecer, vidrado, sufocado ali, querendo saber o que vai acontecer. E tiveram duas cenas que me marcaram muito e vão ficar na minha mente por um bom tempo, que foram as duas cenas musicais. Uma ali foi dentro do bar, onde o menino começa a cantar e tocar o violão, que voz poderosa desse menino maravilhoso. E a câmera também seguindo os personagens te deixa quase em transe ali, te agarra, te faz ficar no filme de uma maneira muito impressionante, e vai mostrando os fantasmas do passado e do futuro, conectando a cultura negra, as coisas musicais, né, as referências ali da guitarra, do hip hop, de várias outras coisas, vai passando a câmera assim, rodando. É maravilhosa essa cena, eu amei muito. Eu acho que foi talvez a minha favorita do filme. E também teve uma do lado de fora, que eu não sei escolher se foi essa ou se foi a do lado de fora, porque as duas são sensacionais, que é uma coisa dos vampiros ali, deles dançando em sincronia numa música meio irlandesa, né? E eles dançando é uma coisa meio que te dá arrepios, te dá um pouco de medo, mas é ao mesmo tempo muito bonito, você fica hipnotizado assistindo. Então é uma mistura de beleza com ameaça, e você fica meio confuso também, você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Então essas duas cenas, essas duas sequências pra mim foram incríveis, foi o ponto alto do filme. E eu acho muito potente a forma como o filme colocou vários elementos que a gente não espera que vai estar no mesmo filme conectado de alguma forma, e eles conseguem conectar tudo. A música, a dança, o terror, o vampiro, e tudo num ambiente histórico que tu fica assim, cara, como? O que tá acontecendo? E é muito surpreendente e é muito satisfatório. Os brancos gostam muito de blues, só não gostam de quem criou. Mas como eu falei, eu gostaria de comentar mais sobre o ritmo do filme, do porquê que eu gostei tanto e o porquê que algumas pessoas talvez possam se incomodar. O filme é dividido basicamente em duas partes. A primeira é mais contemplativa, mais contextualizando você da situação, de quem são os personagens, a história deles, a história da cidade. Já a segunda parte é mais explosiva, com o terror, com a tensão crescendo cada vez mais e mais, e você fica vidrado ali com a crescente de ação e tensão das coisas que vão acontecendo, você não espera. Tudo isso depois da inauguração do bar. Eu acho que a inauguração do bar é quase que um marco ali da primeira parte para a segunda parte do filme. Eu acho que é justamente essa mudança quase que brusca de ritmo pode dar uma sensação de quebra para algumas pessoas, e acaba que é uma questão de expectativa ou de gosto também, porque às vezes a pessoa espera a ação desde o início, ou então o filme vai por um caminho que a pessoa não espera e ela fica meio, ai, não gostei, enfim. Mas, na minha humilde
opinião, eu acho que é justamente isso que torna um filme tão bom. Porque na primeira parte ele prepara você. É uma coisa mais lenta, que vai mostrando os personagens, vai te contextualizando, vai temperando ali para depois te jogar no fogão, entendeu? Que aí vai morte acontecendo, e ação, e pra cá, e tiro, não sei mais o que. Então a segunda parte eu acho que ela tem um impacto maior, justamente porque essa primeira parte é mais calma, mais tranquila. Eu sei que eu amei esse filme e ele é um dos dois que eu não vou ficar chateada se vencer de O Agente Secreto, porque é claro, tô torcendo pro filme brasileiro, mas não vou ficar chateada se Pecadores vencer ou Sonhos de Trem, que é o próximo filme que eu vou falar aqui no canal. Então já confere se você é inscrito e se o sininho tá ativado para você receber a notificação, e me conta aqui nos comentários se você acha que Pecadores merece todo esse hype, todas as indicações que ele recebeu, ou se você acha que tá superestimado. Deixa o like nesse vídeo também e o hype se você tiver no celular ou no tablet, porque isso ajuda a entregar o vídeo para mais pessoas. Então se você curte o conteúdo aqui, essa é uma das formas mais fáceis de você ajudar, deixando like, deixando hype, comentando. Então engaja aqui nesse vídeo e vai aparecer aqui na tela a playlist com os outros vídeos, com os filmes indicados a melhor filme que eu já fiz aqui no canal. Vou deixar aqui na tela para você clicar e eu te encontro por lá. Um beijo, tchau!